Então, vamos apresentar o nosso primeiro palestrante de hoje. Ele é o nosso orientador da Liga de Infecto, e o tema da aula de hoje é avaliação clínica e condutas em pneumonia. O Dr. Rodrigo Barbosa é formado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, ele tem residência médica em infectologia pela FAMEMA, é mestre pelo Programa de Biologia e Envelhecimento, também na FAMEMA, onde ele pesquisou sobre as principais infecções e complicações que acometem indivíduos após o AVC. Ele já está aqui na sala. E, professor, está tudo certo aí para começar? Oi, boa noite. Tá, Eu vou tá, desligar a minha câmera e parar a minha projeção para o senhor poder colocar a sua, tá ok, tá tá bom? joia. Então, pessoal, qualquer dúvida, mandem no chat que a gente está à disposição para responder vocês. Então, boa noite, agradecer aí o convite do pessoal de todas as ligas para essa noite de palestra. A ideia de hoje é fazer uma palestra sobre pneumonia, mas não da forma habitual. Nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente, um pouco mais como se fosse interativa, que a gente possa abordar os detalhes clínicos, não só na teoria, e sim na prática. Estou colocando aqui para apresentar. Eu acho que está tudo bem, né? Então, vamos lá iniciar. Então, nós teremos a avaliação da pneumonia, avaliação clínica e condutas. Só pegar a canetinha aqui. Laser. Nós poderíamos fazer aqui a abordagem tradicional, que é a epidemiologia, agente etiológico, quadro clínico, diagnóstico, tratamento e complicações. Mas nós vamos mudar um pouquinho, vamos fazer de uma forma que fique mais interessante. Acredito que vai ser mais interessante aqui. Nós vamos fazer uma avaliação e uma análise crítica para condutas racionais. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ver um paciente na forma real e, a partir desse paciente, nós vamos discutir a teoria do caso. Bom, então, qual é o nosso paciente? Ele é o seu João, ele tem 58 anos, ele é nascido em Dracena e morando em Adamantina há 30 anos. É trabalhador rural, ele é casado há 35 anos, tem parceria única e tem 3 filhos. Mora com a esposa, no sítio da família, ainda faz uso de forno a lenha. Não tem deslocamentos recentes, fuma cigarro de palha, 1 a 2 cigarros por dia, já tem 40 anos. E faz uso de aguardente, né, pinga, meia garrafa por final de semana. Ele desconhece ser hipertenso, ter diabetes ou ter outra doença. Na verdade, não porque é certeza que ele não tenha, e sim porque ele nunca foi de ir ao médico. Dessa forma aqui, nós colocamos a epidemiologia toda do paciente, que já nos ajuda a pensar quais os riscos que esse paciente apresenta, do que ele pode adoecer, quais doenças ele está mais vulnerável, né? E vocês veem que esses hábitos de vida e questões pessoais, habitualmente na propedêutica a gente vê isso lá no finalzinho, mas como eu já até comentei em algumas aulas, o infectologista tem o hábito de colocar esses dados epidemiológicos já no início. Para quê? Para ajudar o raciocínio clínico, para não chegar lá no final e vir um dado epidemiológico que mude toda a minha ideia clínica. Então, aqui eu já sei que ele
trabalhador rural, que ele é casado, que é parceria única, que ele não viajou, que ele fuma e que ele faz uso de bebida alcoólica e que não sabemos sobre doenças prévias. E aí nós paramos para pensar do que esse paciente pode adoecer, sendo um etilista e um tabagista. Quando nós temos essas duas doenças, já a gente pensa em dois riscos importantes. A Bia falou aí da minha formação, né? No meu mestrado, a gente estudou 200 pacientes com AVC e dividiu em dois grupos, pacientes que tiveram infecção e que não tiveram, e um dado importante que corrobora a literatura mundial é que os dois principais fatores de risco para o AVC são hipertensão e diabetes, além do uso de bebida alcoólica. Então, esse paciente, ele tem risco de doenças cerebrovasculares, de doenças cardiovasculares. O que mais? Tem risco também de neoplasias, né? Porque ele bebe, ele fuma, então ele tem risco de neoplasia de cabeça e pescoço, câncer de pulmão e tumores intestinais. Então, realmente é um paciente que, a princípio, não apresentava muito risco, mas aqui a gente já viu que ele tem bastante risco. E doenças pulmonares, né, como, né, enfisema, né, o DPOC. Vamos para a história. Ele procurou atendimento lá no pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina 2 dias atrás. Foi então no dia 19/7, pois se queixava de falta de ar. E refere ao plantonista que vinha apresentando tosse fazia já 3 dias. Então a tosse iniciou no sábado, né? Hoje é terça-feira, a princípio seca, porém se tornou produtiva e passou a apresentar dispneia e febre no dia do atendimento. Ele achou que tudo ia ficar bem, não queria procurar atendimento, mas por pressão dos filhos, que o fizeram procurar atendimento médico, foi contrariado ao hospital. E aí chegou lá, quem estava lá de plantão pelo internato foi fazer o exame físico. Percebeu que ele tinha um murmúrio vesicular abolido na base direita até o terço médio, com presença de crepitação em demais áreas à direita e presença de crepitações em base esquerda. Ele tinha um ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sem sopros, cliques e estalidos. Né? Por que eu coloco desse jeito? A gente tem que ser o mais didático possível, tanto em casos clínicos como em avaliações. Vocês veem que as minhas provas sempre têm uma vinheta clínica, né, que a gente chama, porque isso ajuda tanto no aprendizado como na avaliação. O abdômen era um abdômen sem dor, massa ou visceromegalia, e ausência de massas pulsáteis, ausência de sopros audíveis e de ruídos hidroaéreos. A dor e a presença de massas pulsáteis, a gente sempre tem que ficar de olho. Tivemos um caso aqui essa semana de um aneurisma aorto de aorta que foi mandado embora, era só uma dor abdominal, pneumonia pode dar dor abdominal, a princípio era só dor abdominal, e o plantonista mandou embora. A paciente voltou à noite chocada e já foi para a UTI, dali para o centro cirúrgico. Bom, ainda no exame físico, ele tinha presença de pulsos filiformes, ou seja, os pulsos estavam muito finos, não estavam cheios. A pele estava fria e com cianose de extremidades. E uma característica interessante, as unhas em vidro de relógio. E aí os filhos vêm e te perguntam, doutor, isso aqui é grave? E você o que responde? Bom,
ainda não dá para saber se é realmente grave, ainda faltam informações para poder avaliar. Que informações importantes aqui que são necessárias para avaliar a gravidade do caso? Principalmente as informações relativas a estado hemodinâmico, né? Então, vamos lá. Esse paciente tem uma frequência cardíaca que coincide com o pulso, em 110 batimentos por minuto, e ele tem uma frequência respiratória de 24 incursões por minuto. E a pressão arterial dele está baixa, né? 110 por 60 milímetros de mercúrio. Então, é um paciente que chama a atenção o quadro hemodinâmico dele, né? E aí, você não se preocupa com esse paciente? Vou avaliar, medicar e mandar para casa? Ou ele se preocupa relativamente? Posso eventualmente internar na enfermaria? Ou fica muito preocupado? Vou colocar esse paciente na UTI. Agora a gente vai ver como fazer objetivamente essa avaliação. Obviamente, a gente vai ficar muito preocupado. É um paciente que tem, se a gente for pegar os critérios de CIRS, né, resposta inflamatória sistêmica, ele tem 2 ou mais critérios. Um é temperatura maior do que 38 ou menor do que 36. Lembrando que isso aqui é referência americana, eles medem temperatura oral. Então, para eles, febre e temperatura é 38, para a gente é 37,8. A frequência cardíaca maior do que 90 batimentos por minuto. E a frequência respiratória, ela maior do que 20 incursões por minuto. Ou se a gente tiver uma gasometria em mãos, a pressão parcial de CO2 menor do que 32 milímetros de mercúrio. Né? Isso significa que o paciente está hiperventilando, ele está lavando CO2. E a contagem de células brancas, ela está maior do que 12 mil ou menor do que 4 mil. Então, tem leucocitose ou leucopenia. E tem ainda uma possibilidade aqui dos sinais de CIRS, que seria a presença de mais de 10% de células imaturas, né, que são bastonetes, mielócitos e metamielócitos. Não temos todas essas informações ainda, mas sabemos que ele está febril, que ele tem uma frequência cardíaca maior do que 90 e que tem uma frequência respiratória também elevada. Aí vem aquela história da sepse, né? As novas definições da sepse que foram divulgadas no jornal da Academia Americana de Medicina Interna, né, o JAMA, que denomina aí uma avaliação rápida chamada de QuickSOFA ou QuiSOFA, que avalia somente frequência respiratória, alteração de estado mental e a pressão sistólica menor do que 100, já é um sinal de que o paciente está em sepse. Tanto pelo CIRS, ele já tem sinais aqui, 2 ou mais, né? Tem temperatura, tem frequência cardíaca maior do que 90, só por aqui a gente já vê que ele tem sinais de CIRS que podem ser ainda utilizados como triagem para sepse. E pelo QuickSOFA, nós vamos ver que ele tem frequência respiratória maior do que 22, a pressão está próxima de 100, mas nós vamos ver que ele tem uma alteração no estado mental. Eu acho que o próximo slide fala ainda de estado mental dele, mas em algum local que eu coloquei que ele tem uma confusão mental. Então, ele tem 2 critérios no QuickSOFA que fazem triar também para sepse. E aí, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou tratar e mandar para casa? Não, não dá. Se eu falei que ele é muito grave, eu não posso tratar e mandar para casa.
Eu vou tratar na enfermaria, né? Então, aqui, ó, paciente externo, paciente interno, ou eu vou mandar para a UTI? Eu vou fazer uma estratificação, que é o chamado critério de Kirby, né? O mais atualizado é o Kirby 65, porque passa a associar a idade. Confusão mental, soma um ponto. Nível de ureia, se aumentou nível de ureia, eu vou somar mais um ponto. Frequência respiratória alterada, eu vou somar mais um ponto. Aqui ele coloca mais do que 30. Pressão sanguínea, menor do que 90 por 60, eu somo mais um ponto. E idade maior do que 65 anos, eu vou somar mais um ponto. Bom, independente do diagnóstico, sabemos que esse paciente aqui tem critérios de sepsis. Ainda não sabemos exatamente o que ele tem, mas sabemos que ele tem critérios de sepsis. Deixa eu só voltar aqui, se eu tinha colocado no exame físico a questão do estado mental. Não, vai ser mais para frente mesmo que eu coloquei o estado mental. Vamos tentar fazer o diagnóstico, então. Eu gosto muito de fazer esse quadrinho aqui, isso aqui se chama hierarquia de diagnósticos, em que eu vou fazer 3 escalas, 3 níveis de diagnóstico. Um chama diagnóstico sindrômico, depois eu aprofundo para o diagnóstico anatômico e, finalmente, eu aprofundo para o diagnóstico etiológico. Bom, o diagnóstico sindrômico, no caso dele, a síndrome é o sintoma mais importante que ele tem. Ele tem uma dispneia febril, né? Que ninguém tem dúvida de que o quadro dele é dispneia e tem febre. Eu acho que são os dois dados mais importantes para tentar nos tirar aqui do quebra-cabeça. O diagnóstico anatômico, qual sistema ou órgão que está acometido? Bom, poderia ser o sistema cardiovascular, poderia, né, no caso, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, ele ter dispneia, sim, mas o nosso paciente aqui, ele tem tosse produtiva com expectoração, que tem febre, então não parece ser do sistema cardíaco. O que dá mais uma dica aqui mesmo, que seja do sistema respiratório. E aí, então, eu vou para o diagnóstico etiológico. O que é o mais provável? Que ele tenha uma pneumonia adquirida na comunidade. Mas a gente sempre precisa ter diagnósticos diferenciais em mente. E se não for uma pneumonia adquirida na comunidade? Bom, tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. Pode ser uma neoplasia de pulmão? Pode ser. Tem que ficar de olho nisso aqui. Pode ser uma síndrome respiratória aguda grave? Nós estamos em época de Covid. Sim, pode ser uma síndrome respiratória aguda grave. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu acho que ainda não temos dados suficientes para fechar o diagnóstico, embora já dá para pensar bastante, mas não temos dados suficientes. Bom, ele tem um HB de 15, ele tem um HT de 41. Por que será que ele tem um HB e HT tão elevados? Bom, primeiro porque ele é tabagista, e o tabagista costuma ter elevação de hemoglobina e de hematócrito. E também porque ele vem fazendo febre, então ele pode estar se desidratando, fazendo hemoconcentração. Aí nós vamos para a contagem de leucócitos. Ele tem 14.100 leucócitos. Na contagem aqui de leucócitos, no diferencial nós vemos que ele tem 1% de mielócito, 3% de metamielócitos, 7% de bastonetes. Então vamos ver quantos por cento de formas jovens ele tem. 7, 3, 10, com mais 1, 11. Então ele tem mais do que 10% de formas jovens. Ele tem mais um critério para sepse. Tem 80% de linfócito, 10% de monócitos. Segmentados ele tem 80%.
Linfócito ele tem 10% e monócito ele tem 1%. Né? Então, esse é o típico chamado desvio à esquerda, ou, para falar de uma forma mais adequada, é um paciente que tem uma leucocitose com uma neutrofilia, né? Com uma leucocitose com uma bastonetose. Ele tem, olha o quanto de neutrófilo, 80, 90, 91% de neutrófilos, né? Lembrando que neutrófilos são segmentados, mais bastonetes, mais mielócito, metamielócito. E tem pouco linfócito e monócito. E as plaquetas estão diminuídas. A ureia dele está um pouquinho elevada, 95, e a creatinina está em 3, então tem uma alteração importante de creatinina. E aí nós fazemos um raio-x de tórax. No raio-x a gente vê aqui uma lesão homogênea, uma condensação homogênea na base e já mais heterogênea no ápice. O que será que é isso aqui? Bom, que nós temos, e temos aqui a parábola, né? Então, nós temos um derrame pleural e, mais para cima aqui, nós temos ainda comprometimento de parênquima. Possivelmente, a gente tem uma pneumonia com um derrame pleural com uma pneumonia, né? Uma pneumonia com derrame pleural. Mas, possivelmente, esse paciente não começou assim, ele começou o quadro dele já há vários dias. Possivelmente, o raio-x dele era só assim, só uma condensação, né? Lembrando que na condensação, nós temos alteração da expansibilidade, né? Dependendo da área de condensação, a expansibilidade está bastante comprometida. Nesse caso aqui não era uma área muito grande, então não vai alterar tanto a expansibilidade. A área de condensação é uma área em que a gente tem uma quantidade maior de líquidos que extravasaram, né, de proteínas e células de defesa. Portanto, isso aqui é um meio mais denso do que o ar que habitualmente tem dentro do pulmão, então o som se transmite com mais facilidade por aqui. Quando eu faço a ausculta da condensação, eu tenho, apesar do murmúrio vesicular diminuído, porque tem uma dificuldade maior do ar passar, mas eu tenho uma densidade maior, eu tenho uma percussão mais densa, isso aqui está submaciço ou maciço, e a ausculta da voz está aumentada. Só que isso foi complicando, foi piorando, piorando, porque ele não procurou tratamento, né? E evoluiu para aquele primeiro raio-x com derrame. Aí agora a gente já tem uma barreira se interpondo entre o parênquima pulmonar e a parede torácica. Então, a ausculta eu já não vou perceber mais a ausculta, eu vou ter a ausculta abolida aqui na base, e aqui eu ainda percebo a ausculta, só que com presença de crepitações. Será que era isso que a gente tinha lá no exame físico dele? Vou voltar lá no início. Nós tínhamos murmúrio vesicular abolido na base direita, terço médio, com crepitação das áreas direitas. Essas crepitações, vamos ver se corresponde, então, a uma imagem radiológica. Né? Então, a gente ainda tem um pouquinho de crepitação aqui, ó, tem um pouco de infiltrado base esquerda, e temos um comprometimento do lado de murmúrio abolido. Se fizer a percussão aqui, eu vou perceber um som maciço. Né? Então, percebo que eu estou fazendo aqui a descrição do exame clínico da pneumonia. Eu pergunto para vocês, qual é o provável agente etiológico que está causando a doença desse paciente? Né? Tem um que é o mais comum, que é o Streptococcus pneumoniae, que tem pneumococo. Esse
é o mais provável. Se eu tiver que escolher alguém, é esse que eu vou chutar. Se eu tiver uma única possibilidade de escolher antibiótico para esse paciente, eu vou escolher um antibiótico que seja eficaz contra o Streptococcus pneumoniae. Aí você fala assim, bom, mas ele é etilista. Então agora a gente vai começar a falar das diversas possibilidades de etiologia para a pneumonia, nas diversas comorbidades. Ele é etilista, ele toma meia garrafa de pinga por final de semana, isso pode alterar o estado de consciência do paciente. Então, nós temos que pensar também porque esse paciente pode ter pequenos engasgos, pequenas aspirações do conteúdo da cavidade oral. Então, para aquele paciente que é etilista, eu tenho que ter uma cobertura também para anaeróbios. Aí alguém questiona lá no plantão, fala, professor, mas ele fuma faz 40 anos e ele usa fogão a lenha, então ele tem DPOC. E aí, o que que muda? Bom, muda que ele pode ter também pneumonia por essas bactérias, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, né? Continua tendo a importância o pneumococo, o Streptococcus pneumoniae, e as espécies de Legionella. Bom, e a questão da aspiração? Como que interfere na etiologia da pneumonia? Vamos considerar, só fazer um exercício de imaginação, que esse paciente fosse um paciente acamado, com uma sequela de AVC. Vamos lembrar que ele tem um risco grande de AVC, né? Vamos nos antecipar daqui a alguns anos, que ele tenha tido um AVC, ele é acamado e faz uso de sonda nasogástrica. Portanto, o esfíncter superior do esôfago e o esfíncter inferior do esôfago estão abertos, parcialmente abertos com a presença da sonda. E isso pode permitir o refluxo de conteúdo gástrico e ele tem também disfagia. Né? Uma das principais causas de pneumonia no paciente com AVC é a disfagia. Então, ele tendo disfagia e tendo a presença de sonda, ele vai possivelmente ter aspiração de anaeróbios para a via respiratória. Professor, mas lá no plantão eu ouvi falar das bactérias atípicas. O que são as bactérias atípicas? E quais que são essas? O que elas têm de diferente em relação às outras bactérias? Por que elas são chamadas atípicas? Elas são chamadas atípicas porque elas não têm parede celular. São bactérias desprovidas de parede celular. Por isso, não adianta eu utilizar para tratar essas bactérias os antibióticos que agem na síntese de parede. Por quê? Porque ela não tem parede, o antibiótico não vai fazer diferença nenhuma. E quais são as bactérias atípicas? Então, as bactérias que têm ausência da parede celular é a Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, o Mycoplasma pneumoniae. São as atípicas que mais comumente causam pneumonia. A psittaci, aqui eu vou contar uma historinha só para vocês não se esquecerem do porquê da importância aqui da psittaci, de onde vem. Numa discussão de caso clínico, quando eu era residente, ainda tinha um professor muito brincalhão que ele montou um caso clínico que ele falava que o paciente tinha um papagaio e o paciente tinha um quadro pulmonar. E aí todo mundo pensou no diagnóstico diferencial, um quadro pulmonar, uma pneumonia que se chama psitacose. A psitacose é uma pneumonia provocada pela Chlamydia psittaci. No final, o paciente tinha um outro quadro respiratório, que não tinha nada a ver com a psitacose. E aí, claro que no final todo mundo perguntou para o professor, falou, mas o papagaio? E aí a resposta dele foi que o papagaio era só para confundir.
Então, muitas vezes, a pneumonia, a epidemiologia nos ajuda muito, mas às vezes a epidemiologia acaba um dado ou outro aí nos confundindo. E se a gente for considerar que a pneumonia, né, desse paciente aí que a gente atendeu, está ocorrendo agora na época de transmissão do influenza, e que ele teve um quadro gripal há uma semana. Aí nós temos que pensar em duas bactérias principalmente. Vejam que o Streptococcus pneumoniae está sempre ganhando. Então, assim, em qualquer situação, o Streptococcus pneumoniae é o principal. Mas aí o Staphylococcus também ganha importância. Então, no pós-influenza, temos que pensar no Staphylococcus aureus. Por isso que no paciente pós-H1N1, a gente sempre dá uma cobertura para influenza, principalmente nas pneumonias graves. Aí a gente entra com a oxacilina. Desculpa, a gente dá uma cobertura para Staphylococcus aureus. A gente entra com a oxacilina para cobrir Staphylococcus aureus. No paciente que teve uma síndrome respiratória aguda grave por influenza. Vamos entrar então aqui nos tratamentos. Aqui eu acabei emprestando do Sanford. O Sanford, né, para quem ainda não passou comigo, quem passou provavelmente já ouviu eu comentando dele, era um livrinho que se tornou um aplicativo. Tem a versão também para computador de uso de antimicrobianos. Nós temos a seção de antibacterianos, antivirais, antifúngicos. Aqui, então, a gente pega sobre a etiologia nas pneumonias nos pacientes sem comorbidades. E aí, Streptococcus pneumoniae é o campeão. E nos pacientes jovens, sadios, a gente tem os agentes atípicos como sendo também causadores. Então, clamídia, pneumônia, clamídia psittace, legionela, o micoplasma pneumoniae. Esses aqui são os principais. E lembrar que os vírus também podem causar pneumonias. E nos pacientes que têm comorbidades? No caso desse nosso paciente, ele tem o uso de álcool, ele é um etilista. Aí continua tendo o streptopneumônio como principal, mas também passa a ter importância o Haemophilus influenza. O paciente ele é DPOC, né, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o Haemophilus influenza também ganha importância, a Moraxella catarrhalis e sempre o Streptococcus pneumoniae. Se o paciente teve uma aspiração de conteúdo de via aérea, então aí a flora oral passa a ter importância. E além da flora oral, que o principal componente aí da flora oral que causa pneumonia chama Peptostreptococcus, nós temos também o Streptococcus pneumoniae. Então, falando das comorbidades, o etilismo, o DPOC, pós-aspiração e pós-obstrução de brônquio. O Streptococcus e os anaeróbios são importantes. Pós-influenza, como eu já tinha falado lá atrás, Streptococcus e Staphylococcus. Na neutropenia febril, no hospedeiro imunocomprometido, né, neutropênico febril, é o único que muda um pouco. A pseudomonas passa a ter importância. Aí tem a questão, por exemplo, não está aqui, do HIV. Se eu perguntar, qual que é o principal agente do HIV? Falar para vocês digitarem no chat quem é o principal agente de pneumonia no HIV. Tenho certeza que pelo menos metade vai digitar que é o Pneumocystis carinii, que na verdade não é mais esse nome, né? Mudou, agora é o Pneumocystis girovese. Não é o pneumococo. O Pneumocystis carinii só vai estar relacionado naqueles pacientes com CD4 abaixo de 100. E no paciente
usuário de droga injetável. O Staphylococcus vai ganhar importância, porque é uma bactéria de pele e o uso de droga injetável permite que a bactéria entre na corrente sanguínea. O que é o MRSA ou massa, né? MRSA e MSSA. É o Staph meticilina resistente Staphylo aureus. Ou aqui no Brasil a gente testa mais a oxacilina. Então a gente fala orsa ou ossa, que é oxacilina resistente Staphylo aureus e oxacilina sensível Staphylo aureus. A oxacilina ou meticilina são o corte para eu saber se esse Staphylo é mais sensível ou mais resistente. Se eu tenho um paciente que tem um Staphylo sensível à oxacilina, eu vou utilizar a cefalosporina de primeira geração, vou usar a oxacilina. Se eu tenho um paciente com um Staphylo resistente à oxacilina, aí eu vou pensar nas drogas de amplo espectro, que seria aí a vancomicina, a tecoplamina, às vezes a clindamicina, a sulfametoxazol. Ainda em relação à etiologia, os patógenos não são identificados na maioria dos casos. Vírus podem ser mais comuns do que bactérias. Né? Isso aqui é um levantamento do New England em 2015. Nos pacientes sem comorbidades, então, como a gente vinha falando, estreptococcus e os atípicos e os vírus. Os pacientes com comorbidades, acho que aqui está repetindo a imagem do slide lá de trás. Paciente com comorbidade, né? Então, alcoolismo, estrepto, anaeróbios e coliformes. No DPOC, ganha importância o hemófilos. Usuário de drogas, serve aqui para recordar, Staphylo aureus e pós-aspiração de conteúdo oral, a flora oral e o estrepto. E pós-obstrução de bronco, estrepto e anaeróbio. E pós-influenza, estrepto e Staphylo. Né? Pode ser concomitante à influenza ou pós-influenza. Por isso que quando a gente tem a suspeita de um H1N1, a gente vai tratar com oseltamivir, que é a droga para o influenza, e vai tratar Streptococcus e vai tratar também Staphylococcus. Além da cobertura, se é um paciente sem comorbidades, além da cobertura para atípico. Então, é muito comum a gente ver uma associação de ceftriaxone para cobrir pneumococo, azitromicina, que é um macrolídeo para cobrir atípico, e depois a oxacilina para cobrir o Staphylococcus. E ainda o oseltamivir para cobrir o influenza. Bom, e aí, quais cuidados? Agora eu já sei quais os principais agentes que podem acometer esse paciente e quais cuidados eu vou ter que tomar com esse paciente. Primeiro de tudo, é uma infecção sistêmica. Toda infecção sistêmica, eu tenho que colher culturas. E a chance de eu encontrar o agente causador de uma pneumonia, todo mundo pensa em colher cultura de secreção, mas a cultura de secreção, do modo como nós colhemos aqui, ela vem contaminada com agentes da cavidade oral. A coleta de secreção respiratória, ela só vai ter alguma utilidade se eu colher com um broncoscópio com uma escova protegida. Aí sim eu faço um lavado broncoalveolar, colhido por broncoscopia com escova protegida. Aí sim eu consigo pegar a bactéria que está lá no pulmão. Senão eu vou pegar a bactéria que está colonizando a via respiratória, a cavidade oral. A melhor forma de eu colher cultura para tentar identificar é no sangue. Então, corrente sanguínea, hemocultura, uma amostra de cada braço, porque se eu contaminar a amostra, eu tenho ali uma contraprova. Então, hemoculturas. Vamos supor que eu colho uma amostra que vem, num braço vem um Staphylo epidermidis e na outra amostra não vem nada. Provavelmente foi contaminação da amostra, esse Staphylo. Agora, se nas duas vem um Streptopneumoniae, bom, isso aqui é o causador da pneumonia, não tem dúvida. Logo que eu colho a amostra, eu vou iniciar um antibiótico.
tem estudos que mostram que iniciar antibiótico nas 6 primeiras horas são determinantes no desfecho do caso. Então, mesmo que seja na sala de emergência, vou colher o antibiótico. Aí muita gente fala assim, eu preciso internar primeiro porque o convênio ou qualquer coisa não permite que eu faça antibiótico na sala de emergência. Toda vez que eu trabalhei com controle de antimicrobianos em hospital, eu colocava uma regra, que em pronto-socorro era permitido sim fazer antibiótico em 2 situações. Uma situação era na sepse e outra situação era na meningite. Nesses 2 momentos não dá para esperar preencher papel, fazer internação para iniciar antibiótico. Eu tenho que colher culturas e iniciar antibiótico. No caso desse meu paciente que está hipotenso, eu tenho que fazer uma reposição volêmica adequada. Não posso deixar o paciente hipotenso, com uma diurese baixa, eu tenho que melhorar a perfusão do paciente, como repondo o volume, de preferência com soro fisiológico. Repondo o volume, vou melhorar a perfusão, vou diminuir a produção de lactato. Lembra que o lactato é uma substância que ela é produzida no organismo quando eu tenho respiração, quando eu tenho metabolismo anaeróbio das células. Por isso que ele é importante no diagnóstico do choque séptico. O controle de diurese. Por quê? Para ver se ele está tendo melhora, se está tendo resposta. Se o paciente não tem resposta com a minha reposição volêmica, não melhora a pressão, não melhora a diurese, possivelmente eu vou precisar de droga vasoativa para esse paciente. Controle de temperatura. Não posso deixar o paciente fazendo febre e nem hipotermia. Eu tenho que ou aquecer o paciente ou abaixar a febre dele. E um outro quadro importantíssimo para controlar uma infecção é o controle de glicemia. Não posso deixar esse paciente fazer nem hipo, nem hiperglicemia. Tenho que ter um controle rigoroso da glicemia. E o que mais eu vou fazer? O que é essa tabelinha aqui? Essa é a tabelinha do SOFA. O que é o SOFA? É avaliação sequencial de falência de órgãos, um score de avaliação sequencial de falência de órgãos. Antes tinha um outro nome, que era um score de avaliação de falência de órgão relacionado à sepse. Hoje é avaliação tá difícil sequencial aqui. Avaliação sequencial, score de avaliação sequencial de falência de órgãos. E lá eu vou avaliar sistema respiratório, a coagulação, fígado, sistema cardiovascular, sistema nervoso central e sistema urinário. No sistema respiratório, eu vou avaliar, aqui eu já, diferente do Quick SOFA, em que eu tenho só 3 critérios ali feito à beira-leito, aqui eu preciso de exame laboratorial. Aqui eu vou pegar na gasometria a pressão parcial de O2, que aparece na gasometria, dividido pela fração inspirada de oxigênio. Se o paciente está em ar ambiente, a fração inspirada de oxigênio dele é 22%, que é a quantidade de oxigênio que a gente tem no ar ambiente. Se ele está no respirador, eu vou ver lá, tem um reloginho no respirador, que eu controlo lá o quanto eu quero dar de oxigênio para ele, desde 100% até 22%. Não dá para eu dar menos que isso, porque é o ar ambiente. Se essa divisão deu maior ou igual a 400, eu não tenho pontuação no score de SOFA. Se a divisão deu menor do que 400, o paciente ganhou 1 ponto no score de SOFA. Se a divisão deu menor do que 300, 2 pontos no SOFA. Menor do que 200, 3 pontos. Menor do que 100, 4 pontos. A variação de coagulação. Se ele tem 150 mil plaquetas, vamos ter nenhum ponto no SOFA. Menor do que 150 mil, 1 ponto. Menor do que 100 mil, 2 pontos. Esse nosso paciente aí, não fizemos a gasometria, mas já vemos que ele tem 2 pontos no SOFA,
causa da plaqueta. Tem o fator confusional, ele toma uma cachaçinha lá todo final de semana, meio litro. Será que ele é um hepatopata crônico com já plaquetopenia? Vamos supor que eu tivesse documentado que ele é um hepatopata crônico com plaquetopenia e que ele já tinha de base uma plaqueta de 100 mil. Para eu conseguir somar 2 pontos no SOFA, a plaqueta teria que ter caído para 20 mil. Aí eu não vou ter 4 pontos no SOFA, eu tenho que ter uma oscilação de 2 pontos. Então, era 100 mil, caiu para 20 mil. Mas eu não tenho essa informação, vou considerar normal. Então, 2 pontos aqui. No fígado, vou avaliar bilirrubinas. Bilirrubina menor do que 1,2, entre 1,2 e 1,9, entre 2 e 5, 1,9, entre 6 e 11,9, e aí eu vou somando pontos no SOFA. No cardiovascular, vou avaliando a pressão arterial média, necessidade de uso de dopamina mais uma droga, de dopamina mais 2 drogas. No sistema nervoso central, vou avaliar a escala de Glasgow. Conforme vai piorando a escala de Glasgow, vou aumentando a pontuação de SOFA para esse paciente. Eu não sei o que aconteceu, que na hora que eu estava montando a aula, eu pensei em pôr que o paciente não estava reconhecendo o local onde ele estava, alguma coisa assim, ele tinha uma confusão mental. Então, o Glasgow dele era 13, 14. Então, eu já tinha mais um ponto aqui. E a creatinina dele era 3. Então, entre 2 e 3,4, mais 2 pontos aqui. Tem nem dúvida que ele está em sepse, né? Já somamos um ponto aqui, mais um ponto aqui, mais 2 pontos aqui. Então, o paciente, mesmo usando o critério novo, né, que é o critério aí do JAMA, ele está em sepse. Bom, vamos tratar esse paciente então. O que nós vamos usar? Primeiro, esse aqui são as drogas que fazem parte do regime primário. Aqui ele fala, né, que para ver o tempo de tratamento, para ver uma seção que tem abaixo. A droga que nós vamos usar, de primeira escolha, ceftriaxone ou uma outra cefalosporina chamada ceftarolina. Essa nós não temos tão comumente aqui, né? Na maior parte dos nossos pronto-socorros, das nossas enfermarias, a gente vai ter ceftriaxone. De 1 a 2 gramas EV a cada 24 horas. Isso é importantíssimo, porque o pessoal costuma dar ceftriaxone 1 grama de 12 em 12. E a bula do ceftriaxone e o Sanford, que eles falam que é uma dose a cada 24 horas. E é uma droga que não necessita de ajuste para a função renal. Então, assim, para não ter dúvida, 2 gramas de ceftriaxone a cada 24 horas. Mas isso está cobrindo a pneumococo, que é o principal, está cobrindo hemófilos, está cobrindo moraxela, mas não está cobrindo atípico. Por quê? O ceftriaxone é um beta-lactâmico. Os beta-lactâmicos, eles agem impedindo a síntese de parede celular. E os atípicos não têm parede celular, então eu tenho que escolher um antibiótico que cubra atípico. E aí eu tenho a azitromicina. Então, eu vou usar a associação ceftriaxone, 2 gramas a cada 24 horas, iniciando já na urgência, com azitromicina, 500 miligramas a cada 24 horas. Não adianta também eu prescrever, colocar na prescrição, mandar o paciente para a enfermaria, e aí a equipe vai colocar no horário padrão, que é 10 horas da manhã do dia seguinte. Até lá, o paciente evoluiu para, já estava em sepse, o paciente já evoluiu para choque séptico e morreu. Posso usar também a levofloxacina. E atenção que levofloxacina normalmente a gente encontra em embalagens com 500 miligramas. Porém, para pneumonia, a gente precisa de uma dose com 750 miligramas. Então, eu posso utilizar ceftriaxone com azitromicina ou levofloxacino. Por que aqui eu não preciso da azitromicina? Não preciso da azitromicina porque as quinolonas,
né, levofloxacina faz parte das quinolonas, elas têm uma atividade contra os atípicos, né? Então, já que ele age contra atípico e age contra o pneumococo, não preciso associar a azitromicina. Porém, ele não é recomendado como monoterapia para... O que é esse CAP aqui? É pneumonia adquirida na comunidade. Para uma pneumonia adquirida na comunidade grave, né, não é severa, aqui a tradução é grave, eu não posso usar levofloxacina isolado. Para pneumonia adquirida na comunidade grave, eu vou usar beta-lactâmico mais macrolídeo, ou seja, ceftriaxone mais azitromicina, ou hospital que tem a ceftarolina, ou aqui em Marília, por exemplo, a Santa Casa de Marília, ela tem amoxicilina com clavulanato endovenosa. Né, posso usar amoxicilina com clavulanato mais o macrolídeo para quê? Macrolídeo para cobrir os atípicos. Eu sei que fica repetitivo, mas tanto que eu bato aí, vocês vão acabar guardando. Ou um beta-lactâmico mais uma quinolona. Né? Posso usar quinolona em pneumonia grave? Posso, desde que não seja monoterapia. Posso usar uma quinolona mais um beta-lactâmico, se for uma pneumonia grave. Uso rotineiro de corticoide não está recomendado. Vou usar corticoide quando eu tenho sinal de broncoespasmo para melhorar o fluxo de vias aéreas. Né? Senão não vou usar corticoide. Né? O corticoide, tem gente que usa corticoide à torta e direito. Eu lembro de um professor meu que falava assim, que corticoide a gente usa por via oral, via endovenosa, via tópica e por via das dúvidas. Na verdade, esse por via das dúvidas nem sempre vai nos ajudar. Então, corticoide, se eu tiver sinal de sepse, tem alguma coisa que fala a favor de corticoide, e se eu tiver sinal de broncoespasmo. Aí aqui eu tenho alguns regimes alternativos, né? Mas acho que só vou citar aqui: ceftriaxone, ceftarolina, doxiciclina, moxifloxacina, gatifloxacina, ampicilina com subactam, associada à azitromicina e doxiciclina. Mas né, vamos nos pegar no regime primário, que é o que a gente vai ter que utilizar habitualmente, que é a melhor resposta. E a duração de tratamento? Pessoal, o que eu costumo ver de pessoal tratando pneumonia por 10 dias, 11 dias, 15 dias, é muito. Aqui, tratar por 5 a 7 dias. Isso é da ideia do Rodrigo, que ele quer economizar antibiótico? Não, não é. Alguém pesquisou e publicou lá no New England, já faz um tempo, 2014, mas ainda está válido. O Sanford sempre põe a referência mais nova para o assunto. E ainda, dados emergentes sugerem eficácia dentro de 3 a 5 dias de terapia. Então, pode ser que eu precise até de menos tempo. Mas ainda, como esses dados só sugerem, vou utilizar o quê? 5 a 7 dias de tratamento. Se chegar lá na enfermaria e ver o cara tomando ceftriaxone e azitromicina 10 dias, se for um infectologista, é bom você colher a troponina do infectologista, porque ele vai infartar quando vê isso. Vocês podem dar um toque para o professor, o colega que estiver lá, fala, olha, tratamento é de 5 a 7 dias. Você está falando besteira, onde você viu? Não, professor, eu vi no Sanford. De 5 a 7 dias tem um artigo do New England que dá suporte para isso. Tratamentos, né, cursos de tratamento mais curto. Tem aqui para adulto, para criança, e tem uma revisão. Essa revisão aqui mais recente, no Clinical Infectious Disease, de 2019. Então, se falar assim, aquele artigo de 2014 já era? Não, eu tenho artigo aqui,
de 2018 e 2019, que garante cursos mais curtos de antibiótico. Então, a gente já sabe os sintomas, já sabe o agente etiológico, já sabe como tratar. Não é recomendada a administração, não há recomendação rígida sobre a administração da primeira dose. Porém, tem estudos que mostram que se o antibiótico foi administrado dentro das primeiras 6 horas, isso está associado a uma melhora da sobrevivência de pacientes com pneumonia grave e sepse. Só corrigir aqui, o Sanford não corrigiu o termo sepse grave, né? Sepse grave não existe mais, é sepse. Se o paciente está na sala de emergência, ou seja, ele está mal, dá a primeira dose do antibiótico na sala de emergência. E quando que eu consigo descontinuar o antibiótico com segurança? Eu sei que faltam aí 5 minutinhos, mas acho que a gente vai conseguir acabar dentro do tempo. A gente consegue descontinuar o antibiótico com segurança com 5 dias, desde que ele esteja afebril a 48 horas. Ô, Rodrigo, você está louco? Tratar por 5 dias? Sim, se ele tiver afebril a 48 horas e não tiver nenhum desses sinais, frequência, pressão sistólica menor do que 90, frequência respiratória maior do que 100 e frequência cardíaca maior do que 100, frequência respiratória maior do que 24, eu posso tratar por 5 dias e mandar esse paciente embora. Tá? Quanto mais tempo eu fico com o paciente no hospital, maior a chance de complicação. Aqui só estou repetindo aquela imagem ali. Então, posso descontinuar com 5 dias se ele tiver a febre a 48 horas e não tiver nenhum desses sinais de gravidade. Entra aqui também a PDO2, a saturação, se não tiver saturação menor que 90, ou se tiver uma gasometria com PDO2 maior do que 60, posso tranquilamente suspender. Mas eu preciso saber se eu vou seguir esse caminho de antibiótico, os porquês dos antibióticos. E aí eu colei aqui a tela do Sanford mostrando. Por que eu vou usar ceftriaxone? Porque o nosso principal agente, eu tenho que tratar pensando na previsibilidade etiológica, uma vez que a cultura vai demorar para ficar pronta e nem sempre vai ser positiva. O nosso ceftriaxone, ele é eficaz contra o Streptococcus pneumoniae. Então, o nosso Streptococcus pneumoniae, ou seja, o nosso pneumococo, ele é sensível ao ceftriaxone. Onde está maisinho aqui, verdinho, azul, é porque ele é sensível. Onde está vermelho é porque é resistente. Por exemplo, norfloxacino, o pneumococo, ele é resistente a norfloxacino. Qual outra bactéria que eu falei para vocês que causam pneumonia nos pacientes rígidos? São os atípicos. A língua inglesa tem aqui uma objetividade muito bacana, ele já facilita para a gente, né? São bactérias aeróbicas com deficiência de parede, não tem parede. Então, o aluno americano não precisa ficar decorando o que é atípico, já está escrito. Bactéria com deficiência de parede. E lá nós vimos então que a clamídia e micoplasma, principalmente micoplasma pneumoniae, eles são agentes. Aí eu vou aqui olhar, olha, todos eles são sensíveis à azitromicina. Então, como eu posso ter no meu paciente previamente rígido sem comorbidades, eu posso ter streptococcus, eu posso ter atípicos, então eu vou usar ceftriaxone e azitromicina.
Posso usar outro beta-lactâmico? Deixa eu ver se tem aqui amoxicilina. Tem, ó. Aqui, ó, amoxicilina com clavulanato. Posso utilizar. Ó, todos os beta-lactâmicos aqui, o Streptococcus está sensível. Inclusive, para criança, a gente usa penicilina, né? E não precisa da azitromicina. Penicilina entraria aqui nas ampicilinas. Então, está sensível. Bom, e a gente falou também das quinolonas. Quinolona, então, tem a vantagem de que os atípicos são sensíveis às quinolonas. E também pneumococo, moraxella, hemófilos também são sensíveis a quinolonas. Então, aí eu posso usar somente a quinolona, exceto se for uma pneumonia grave, que eu tenho que associar quinolona com beta-lactâmico. E se for uma pneumonia aspirativa, o paciente ingeriu conteúdo da via oral. Lembra que eu falei que o principal gram-negativo nessa situação é o Peptostreptococcus, né? Ó, aqui, ó. O principal anaeróbio. Quando eu falo de aspiração, estou falando de anaeróbio. Então, está aqui, ó, anaeróbio gram-positivo. O principal é o Peptostreptococcus. E ele é sensível à amoxicilina com clavulanato, ou somente amoxicilina. Eu posso, às vezes, até tratar esse paciente em casa com amoxicilina. Ou se o meu hospital tem, posso utilizar a amoxicilina para tratar. Mas tem outras medicações que tratam anaeróbio, né? Outros anaerobicidas. Sim, tem dois aqui, ó. No grupo das lincosamidas, a clindamicina vai cobrir Peptostreptococcus. Então, por isso que muitas vezes a gente vê lá na prescrição ceftriaxone com clindamicina. E tem outro que cobre anaeróbio, mas esse normalmente é mais utilizado para infecções abdominais, que é o metronidazol. O que vocês veem cirurgião usando sempre para infecção abdominal? Ciprofloxacina e metronidazol. Por quê? Pega alguns gram-positivos, pega gram-negativos e pega anaeróbio, né? O metronidazol pega anaeróbio, mas poderia ser utilizado para tratar uma pneumonia. E só lembrar que se o paciente tiver em sepsis, eu tenho que ter administração precoce de antibiótico, eu tenho que ter uma administração intensa de fluidos, pode ser que eu precise de vasopressores se o paciente tiver em choque séptico, dieta enteral pode ser necessário, preciso de terapia de insulina para controle de glicose, não é recomendada sedação profunda, isso caiu na prova, né, de vocês. Existem uma teoria de terapia guiada por marcadores, que seriam algumas provas inflamatórias, e ventilação protetiva de vias aéreas. E lembrar de fazer o controle de diurese, que isso é um parâmetro para a gente saber se o paciente está melhorando. Vamos pensar ainda no paciente que não foi entubado. Quais são os parâmetros que eu tenho que considerar para ver se ele está melhorando? Aqueles que a gente falou lá atrás para ver se podia interromper a antibiótico terapia. Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, né, a febre. Então, são situações que eu preciso ficar de olho. Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Isso vai me mostrar se o paciente está melhorando, se o paciente está piorando. Se o paciente não está tendo sinal de melhora, nem sempre é sinal de que o antibiótico não funciona. Pode ser uma complicação. O nosso paciente teve uma complicação que foi um derrame pleural. De repente ele não está tendo melhora porque teve um derrame pleural. Tem que drenar aquele derrame pleural. E eu acho que nós conseguimos falar tudo o que precisávamos aí para o nível de vocês de pneumonia. Fico à disposição agora aí para as perguntas. Professor? Oi.
Enquanto se surgir alguma pergunta aí, a gente dá uma olhada, mas enquanto isso, a Liga de Infecto queria fazer uma homenagem para o senhor. Nossa, sério? O senhor pode retirar a apresentação para eu poder apresentar aqui? Claro. Bom, esse ano, né, agora eu acho que no comecinho do mês que vem, a gente faz um ano da Liga completa. E em nome de todos os ligantes, a gente gostaria de te agradecer por todo o aprendizado que o senhor proporcionou à nossa liga, todos os almoços que o senhor cedeu para ensinar e todo o esforço para fazer o melhor. A gente admira demais o senhor como pessoa, como profissional e como professor. E a gente também é muito grato e sabe que a nossa liga nasceu e cresceu porque o senhor topou estar nessa com a gente e sem dúvida o senhor deixou uma marca em cada ligante. Então, em nome de todos os ligantes da Laifa, a gente agradece. Agora a gente vai encerrar, né, o nosso primeiro ano da liga. Muitos dos ligantes que foram fundadores vão acabar saindo porque vão para o internato, mas vai entrar uma turma com certeza muito legal para tocar a liga para frente. E é isso, a gente é muito grato por tudo que o senhor fez com a gente. E também por essa aula que o senhor acabou de dar, a disponibilidade. Acredito que todo mundo gostou bastante da palestra. E a gente só tem o que agradecer mesmo. Nem vou falar que vocês vão me fazer chorar, porque eu sou meio mole e já estou chorando aqui. É, é, realmente eu tenho um carinho muito grande por vocês. Acho que todos os almoços que eu deixei de lado para estar com vocês foi com muito gosto mesmo, porque eu vejo um interesse muito grande em vocês quererem aprender. Tem uma diferença é, um, enorme assim de respeito ao professor, carinho com o professor, a vontade de sugar tudo que a gente tem para ensinar. Vocês têm isso, né? Inclusive, vocês conseguiram fazer eu pedir demissão de uma faculdade concursada, sair da FAMEMA para assumir a minha vida aí com vocês. É, por, justamente por sentir essa troca. A gente não está aí sozinho, a gente está sempre dando aula e vocês estão junto, participando, cobrando, querendo. O meu telefone, isso não é uma queixa, isso é até um gosto. O que toca de WhatsApp de vocês aqui para mim, vocês estão o tempo todo ligando e não é chorando nota, é tirando dúvida. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. E realmente, assim, o carinho que eu tenho com a Liga é muito grande, realmente, porque vocês me conquistaram, é, realmente o empenho de todos vocês, é muito grande. Então, parabéns a todos. Vou sentir muita saudade de quem vai para o internato agora. Ainda bem que depois nós teremos um estágio lá no CIS. Acho que é no nono termo, né? Tem um estágio lá. Mas eu já sinto vocês meio que se despedindo e caminhando para a vida, assim. Mas eu tenho certeza que se darão muito bem. E porque são ótimas pessoas e tenho certeza que serão ótimos médicos. E ficamos na torcida, tenho certeza que virão ótimas pessoas também, não para substituí-los, porque ninguém é substituível. Vai ficar sempre a lembrança daqueles que foram, mas para complementar o trabalho aí que se iniciou. Né? Muito obrigado mesmo. Vocês conseguiram me amolecer aqui. Obrigada, viu, professor? E espero que tenham gostado mesmo da aula. E mesmo estando longe, é um prazer muito grande quando a gente vê assim, professor, eu estou de plantão aqui, sei lá, no fim do mundo, e apareceu esse caso aqui, estou mandando a foto. O que eu posso fazer?
que antibiótico que o senhor daria? Isso é muito legal, muito gostoso. Mostra que realmente a relação não era uma relação de busca de nota, era uma relação de confiança, de aprendizado. Quando vocês já se foram, já partiram e estão mandando mensagem para a gente pedindo uma orientação sobre uma conduta, isso é muito gostoso. Enfim, não consigo falar mais nada. Muito obrigado por tudo. Imagina, professor.